Bora terminar, então. Então, a indicação desse exame, né, a solicitação, foi para avaliar o dente 28, né? E quando a gente olha, ó, a gente nota uma pequena parede, né? Ele tá bem encostado na parede do seio, né? E aí nos cortes transversais, ó, a gente vê isso, né? Na parede do soalho do seio, ó. Na parede não, né? Na cortical do soalho do seio. Isso é importante, essa informação? Sim, né? Porque precisa ter cuidado, porque quando dá remoção, olha aqui, parece que tem um septo aqui, né? A impressão que dá, a gente vai ver isso nos outros cortes. É um dente muito passível de dar uma comunicação bucosinusal. Por isso que é bom, né? A gente ter um exame, tá bem documentado, mostrar para o paciente, olha, tá bem próximo. Então, eu vou passar o slide aqui para mostrar para vocês os outros cortes. Olha aqui, ó. A impressão que dá é que o soalho do seio, o dente ficou entre duas, olha a paredinha aqui, fininha, né? Do soalho do seio. A paredinha não, a cortical. Como se o soalho do seio tivesse dobrado para receber esse dente, né? Esse dente tivesse empurrado, né? Ao invés dele erupcionar, ele empurrou a parede inferior, né? O soalho do seio para cima. E aí, quando a gente fala para o paciente que aqui é muito fácil fraturar e dar uma comunicação bucosinusal, quando a gente avisa, é muito melhor do que quando a gente depois tem que explicar, né? Tem que falar para o paciente, olha, deu uma comunicação. Aqui é a imagem do pseudocisto antral, né? A cor normal do dente, do seio, seria essa, né? Bastante hipodensa. Mas aqui está discretamente hiperdensa, porque é essa imagem aqui. Aí a gente vai para a parte inferior, esse dente, que estava impactado, né? Bem próximo do canal da mandíbula. E aí a gente vai mostrar esse canal da mandíbula. Eu começo a acompanhar ele desde aqui, né? Vejo aqui, eu consegui ilustrar ele, né? Onde eu começo a enxergar a coroa do terceiro molar, né? Aqui, ó, no corte 147, antes do 150 um pouco. É essa parte bem mesial, né, da coroa. Ele tá mesioangulado. Márcia, eu não sei muito bem como é que se trata comunicação bucosinusal, né? Mas eu acho que não faz enxerto ósseo, não, para comunicação. Tem que arrumar, tem que suturar bem, né? A mucosa, né? A mucosa da boca mesmo, a mucosa oral. E aí tem medicamentos específicos que se faz para essa comunicação, né? Geralmente, além dos antibióticos normais que a gente faz no pré-cirúrgico, a gente faz antibiótico para bactérias anaeróbias, né? Passa Flagyl para o paciente e tenta uma sutura muito bem feita ali naquele lugar, porque aí fecha com mucosa e a mucosa do seio mesmo depois reabilita. O tratamento que eu sei bem certeza é isso, a não ser que tenha uma coisa mais moderna, né? Vou perguntar ao Wander depois. Entendi. Porque Aí, muitas vezes, nesses casos, pode acontecer se não for bem estruturado, igual a senhora explicou, pode haver, tipo, quando o paciente for alimentar, passar alimentos, né? E muitas das vezes sair até pelo nariz. Só já acompanhou um caso assim? tem caso assim. Esses dias mesmo eu vi laudei uma tomografia que tinha uma comunicação buco-nasal.
da boca com a Uhum. fossa nasal, de um implante de um lateral. O paciente fez o implante. Tá gravando? Tá. O paciente fez o implante, perdeu esse implante. Tá sem vídeo, né? Nossa. Perdeu o implante, né? O implante foi extraído e começou a ter secreção pela fossa nasal e reclamar de cheiro ruim. Uhum. E voltava no É, dá dentista, o mau cheiro. dentista, não, tá normal, é assim mesmo, vai cicatrizar. E voltava e o paciente muito preocupado, não, mas eu tô com mau cheiro, tô com aquele sentimento que as outras pessoas também estão sentindo o mau cheiro, né? Que deve ser horrível, Uhum. né? A gente se sentir assim. E Ah, o com certeza. dentista batia o martelo que não, que estava normal. Até que ele apelou, mudou de dentista, aí o dentista, não tá normal mesmo. Vamos fazer uma tomografia. E aí na tomografia a gente detectou comunicação buconasal, né? E Isso. aí ele teve que ir E para vai Goiânia. acumulando, né? Oi? Vai acumulando, né? Aí fica tipo uma passagem E de aí restos tinha, alimentares. e aí na tomografia eu detectei um sequestro ósseo lá no interior da fossa nasal, sabe? E ele disse que Uhum. punha o dedo assim, ele sentia o sequestro ósseo. Nossa. Depois eu conversei com a sobrinha dele, que é colega também, é dentista, e ela estava me falando assim, que ela estava indignada, falando. E aí disse que ele punha o dedo e sentia o sequestro ósseo e falava, não, mas tem alguma coisa solta aqui. E o dentista falava, não tem. Aí foi em outro colega, o colega pediu a tomo, a gente diagnosticou tanto a comunicação quanto muita secreção na fossa nasal dele, né? Muita Uhum. inflamação, proliferação tecidual, de mucosa, e aí foi para Goiânia para fazer a cirurgia. É, o nosso colega indicou ele até para um bucomaxilo, mas o bucomaxilo não quis operar ele sozinho, operou junto com o otorrino. Tão grave Ah, que estava o caso. entendi. E agora está Certinho, recuperando. professora. Obrigada. Mas, geralmente, quando é uma comunicação bucosinusal, né, que é do seio com a boca, uma Uhum. sutura muito bem feita para coaptar bordos mesmo, né? E aí aquela mucosa da boca, a mucosa oral mesmo, a gengiva, cicatriza e resolve o problema. O que não pode é ficar infiltrando fluidos da boca, né? Restos alimentares, bactérias, né? Para o seio. Uhum. E aí a gente faz, como profilaxia, faz antibiótico terapia mesmo, né? Entra com antibiótico tanto, sei lá, amoxicilina, junto com anti-inflamatório e um flagil que é antibiótico para anaeróbios, porque ali é Certinho. um lugar muito mais fácil de proliferar bactérias. Então, aqui a Entendi. gente nota, né, voltando ao assunto desse dente inferior, o canal da mandíbula, na porção coronária, o canal está bem afastado. Mas na porção radicular, ele começa a se aproximar da raiz, né? Olha, o corte 157. 157 é aqui, ó, já lá próximo do ápice radicular, ó. Ele fica mais próximo, né, da raiz. E no corte 158, ele encosta, ó, a gente chama de íntimo contato. E o que que isso quer dizer, né? Olha aqui, ó, no final, ele está bem próximo. Que quando eu for sacar esse dente, né? Quando eu for extrair o dente, na exostose desse dente, ele poderá comprimir esse canal da mandíbula e produzir uma parestesia, né? O que é parestesia? É uma ausência de sensibilidade, né? Como se fosse uma anestesia em toda essa região inervada pelo canal da mandíbula, né? Talvez até assimetria facial, né? Diferenças na face. O que a gente pode fazer em relação a isso? Ah, o dente está aqui, precisa ser extraído, está causando problemas, né? Muitos têm pericoronarite. Tem o risco? Tem.
Mas uma coisa que eu digo para vocês, avisar é muito melhor que explicar. Quando a gente avisa, olha, você precisa extrair esse dente, tem a indicação, né? Não deveria ter esperado tanto. Hoje em dia, a gente indica, né, extração de siso a partir do término da formação da coroa. A gente já notou que não tem espaço para erupção, já extrai, para não esperar formar ápice radicular, porque a maioria dos ápices radiculares estão muito próximos do canal da mandíbula, e a chance de parestesia é grande. Então, quando a gente avisa, porque é uma sensação muito ruim, é muito ruim quando a gente tem paciente que tem parestesia. Eu tive uma agora, final do ano, um siso simples, sabe? Bem simples. E ela teve e demorou, acho que mais de mês para passar. Mesmo a gente avisando o paciente, a gente explica, fala, né? Avisa, é uma situação desagradável. Mas quando o paciente é pego de surpresa, é muito pior. Quando ele nem sabe que aquilo poderia acontecer e acontece, nossa, é uma situação muito chata, muito ruim. Então, quando está tudo documentado, tudo demonstrado, né? Fala com o paciente antes, explica tudo. Quando acontece, é mais fácil de se resolver. Então, aqui são aqueles cortes, né? Transversais. Eu tracei a panorâmica lá no axial daquele jeito, fazendo o arco, né? E agora eu fiz um corte assim, né? Para ter essas imagens. E olha como... Vou voltar aqui para não dar essa imagem. Eita. Então, a gente olha aqui, ó, nos cortes axiais, a gente consegue enxergar o relacionamento da coroa, né, do segundo molar, do 38 do 37 com o 38, né? Olha o canal da mandíbula aqui. Aqui, né? Vê que ele está bem próximo das raízes. E olha ele aqui, né? E a gente consegue enxergar dilacerações radiculares. Então, são duas coisas muito ruins, né? Quando a gente deixa, entre aspas, passar da hora, né? Essa paciente aqui, eu acho que ela tinha 28 anos. O melhor, o ideal é tirar entre 15 e 18, né? No máximo 20 anos um siso, porque aí eu evito essa proximidade dos ápices radiculares com o canal da mandíbula, que pode me produzir parestesia, e eu evito também essas dilacerações radiculares aqui, ó. Olha aqui, a curva da raiz. Isso me atrapalha muito. Uma curvatura dessa aqui, na hora da cirurgia, mata a gente de raiva. Fratura, né? Tem casos que a gente é obrigado a deixar o resto radicular, e é muito, muito ruim. Agora a gente já vai falar um pouco de endodontia. O paciente veio com problema nesse dente 14 e nesse dente 25. Eu já fiz até medidas aqui. Quando a gente faz um protocolo do voxel pequeno, lá o programa tem essa limitação que eu não consigo ordenar o tamanho da letra, sabe? Ela é de acordo com o voxel, então fica muito pequenininho. Aí eu faço a medida aqui e mando impresso no laudo a medida, né? Porque esse dente eu já detectei que ele tá perdido. Eu detectei uma periapicopatia aqui, né? Um granuloma. E eu vou mostrar para vocês. Aqui é a reconstrução panorâmica, né? Para medida. Já é o final da história. E aqui também, do outro lado, no 25, eu também encontrei fratura e já fiz a medida de implante. Então, vamos lá para eu mostrar onde que eu encontrei, né, fratura. Ó, o 26 também não foi solicitado o exame do 26, mas eu encontrei lesão. E como eu encontrei lesão, então eu percorri os cortes e notei que estava tudo bem com ele, né, que não tinha nada a declarar, assim, de fratura, de trinca. Isso vai no meu laudo, mas eu não produzi imagens dele porque não era a solicitação, né, a finalidade do exame.
Então, quando eu venho, né, eu percorro, isso aqui são cortes MPR recortados, né, não são reconstruções. Então, aqui tem um corte axial, e eu olho no corte axial, e olha como tem artefato, né? Aqui não é trinca e nem fratura, aqui é artefato. Ah, mas então por que você está falando que aqui é fratura? Porque quando eu passo uma linha aqui, que será o meu corte sagital, essa imagem não se repete aqui nesse mesmo lugar. Só que essa aqui se repetiu. Então acontece assim, ó, eu começo a passear pelos cortes. Ah, eu vi uma imagem de trinca. Então eu vou lá nos comandos do meu aparelho, traço um corte sagital aqui e traço um axial aqui. Então repetiu, ó, a imagem aqui e a imagem aqui. Quando é artefato, não repete. E aí eu vejo que essa imagem faz uma outra fraturinha aqui, ó. E eu vou e procuro lá nos meus cortes de novo. E aí eu vejo que tem, né? Só que aqui é mais visível, então eu mostrei, foi aqui, né? Nos outros cortes. E vejo também, olha aqui, ó, um espessamento do pericemento. Vocês estão conseguindo enxergar? Esse espessamento, ó, a lâmina dura vem e abre e fecha de novo. Isso é indicativo de fratura, é indicativo de lesão, né, inflamatória. Então, isso já bate o martelo que tem uma fratura. E aqui também tem uma lesão apical. Conseguiu enxergar? Olha, aqui a trinca, aqui e aqui. Esses cortes são bem correspondentes. É o mesmo local. Isso aqui é o dente 14, né? Agora vamos ver o 25. No 25, olha como a trinca passa de um lado para o outro. E aqui eu vejo ela também, apesar de menos espessa, ó. Mas eu vejo a imagem. Ela fica mais espessa nesse local aqui. E aqui eu vejo, né? Não é artefato, porque ela se repete em vários lugares. Aqui é artefato. Ó, se eu vier e passar um axial aqui, não vai repetir essa imagem. E aqui também eu vejo um espessamento, ó, do pericemento. Então, todos os dois dentes estavam trincados. Isso aqui é um caso interessante, né? Eu olhei para essa periapical aqui e vi uma discreta imagem aqui, na lateral da raiz. Informei, olha só, uma coroa extremamente bem feita, né? Um canal também extremamente bem tratado. E a paciente veio e eu notei aqui, né? E um pouco aqui também. Pedi tomografia, o dente solicitou. Olha o estrago. A destruição óssea, né? Bem próximo do canal da mandíbula. Então, é um pouco difícil já remover e instalar implante. Os cortes MPR dela. Lembra, ó, esse corte sagital é parecido com a periapical. Olha aqui a imagem. Olha na axial, como já tem até perda da cortical óssea lingual. E aí a gente nota a fratura, ó. Alguém vê fratura aqui na periapical? Olha como ela é nítida. Ou não é tão nítida assim para vocês? Olha aqui. Só dá para ver nas imagens de baixo, né, professor? Nessa aqui, né? É sempre assim, sabe, Dilson? A gente vê, assim, ela bem nítida na outra, só que precisa repetir o padrão nos outros cortes, senão é artefato, né? Mas tem umas que a gente não consegue essa nitidez, aqui é porque separou um pouco. Mas veio até o tratamento endodôntico rompeu.
E aqui a gente enxerga aqui, ó. Aqui é bem nítido. Mas olha como a lesão ficou do outro lado, né? E uma lesão bem grande. Essa imagem superior do lado esquerdo aí, professora, a maior? Essa? Isso. Aí não dá para ver não, né? Não, porque essa é uma radiografia periapical. E aí, Dios, como que eu condeno esse dente tão bem tratado, né? Um tratamento muito bem feito. Por causa dessa lesão aqui, ó. Não dá, né? Não consigo. Olha, para mim tá muito rígido aqui, mas por causa da sobreposição. Quando eu olho para a tomografia, tem uma trinca muito nítida, né? É a diferença da gente poder lançar a mão da tomografia. Isso aqui podia ser uma lesão em cicatrização? Poderia, né? Ao invés de pedir tomografia, uma das minhas sugestões era comparar com as radiografias antes do tratamento endodôntico, porque isso aqui poderia ser uma lesão que está em processo de cicatrização. Eu vejo ela um pouquinho mais radiolúcida. Mas como ele deveria ter a radiografia lá assim que terminou o tratamento, né? Aí ele já pediu a tomografia. Isso aí provavelmente quebrou após o tratamento mesmo. Bem provável que ele quebrou após o tratamento, Dalis. Uhum. Hoje em dia, quando a gente vai submeter o paciente a um retratamento endodôntico, tem dentistas que não fazem mais retratamento sem pedir uma tomografia e investigar a fratura, porque às vezes a gente olha na periapical, não vê nada de problema, né? Olha esse dente aqui. A gente vê uma sombrinha aqui, ó. Essa radiografia aqui, esse exame é até de uma amiga minha. Ela chegou lá na clínica sexta à tarde, com a dor. Não, como é que é? Sexta de manhã, com a dor danada, muito sofrida. E aí ela tinha ido na especialista em endo e ela pediu, né? Tinha pedido na quinta radiografia, eu laudei aqui um canal maltratado e laudei uma lesão possivelmente em cicatrização aqui. Não achei que fosse uma lesão ativa, né? E aqui na raiz mesovestibular do 16, um início de lesão. Aí ela falou, não, vamos fazer uma tomografia, porque eu não vou retratar seu dente sem tomografia. Aí a gente fez a tomografia. Aqui são os cortes do dente 26, ou do dente 16. Então, no dente 16, eu descobri que o canal mesovestibular que a raiz mesovestibular tinha um canal tratado, né, mais vestibular ainda, e um canal mais palatino nessa mesma raiz que não tinha tratamento. E aqui eu consegui ilustrar bem a luz dele, ó. Então, tinha um canal tratado e o outro que não tinha tratamento. E essa pequena sombra que eu vi aqui na periapical, olha o tamanho da lesão. Aí a gente vai olhar o 27. Olha essa imagem aqui. Quando eu dissocio e removo sobreposições, olha o tamanho da lesão. Foi lá para dentro do seio maxilar, né? E olha a mucosa do seio espessada. Por causa dessa inflamação aqui. Então, optou-se por extrair esse dente, porque aqui estava com muito aspecto de cisto, tanto pelo tamanho, quanto pela radiopacidade, aqui pelo halo radiopaco, né? Apesar aqui poder falar assim, não, mas aqui é o soalho do seio, mas e aqui, ó, nesses lugares aqui? Então, aqui também, ó. Aqui não é mais soalho do seio é aqui, né? E aqui tá o halo radiopaco do mesmo jeito.
Aí, Márcia, ó, tem possibilidade de ter uma lesão bucomaxilo, né? Uma comunicação bucomaxilo. Então, aqui tem que ter uma Pois é. estrutura muito bem feita, né? Graças a Deus, É. ela estava em boas mãos lá dos profissionais que atenderam ela, deu tudo certo. Agora está esperando para fazer implante. Vê que tem Nesse caso, esse dente aí estava condenado, né, professora? Eles optaram, não, assim, porque vê que está um tratamento muito bem feito, né? Não tem falha no tratamento. E mesmo assim ainda tem cisto, tem. Aí ela mesma, assim, poderia, né? Se os implantes não estivessem então, esse advento do implante, tudo beleza, não tivesse tão tranquilamente fazer um implante aqui, poderia, né? Fazer uma enucleação desse cisto, né? Uma apsetomia, uma curetagem aqui e tentar salvar. Mas é um dente que já tem uma estrutura comprometida, os canais são super bem feitos e ainda assim teve cisto, né? Preferiram não arriscar. Já tiraram logo e pronto. A paciente falou que não queria sofrer mais com isso, não. Pronto. Resolvido. E aqui é o último caso que eu tenho para mostrar para vocês. Esse caso aqui, eu que vou fazer a cirurgia depois, né, para remover. Tá? A paciente está tratando o canal. Eu não sei se foi na turma de vocês que eu contei essa história. Essa paciente foi no posto de saúde em dezembro com dor. Dor e uma leve tumefação. Dor, acho que no central, no 31. E uma leve tumefação. A dentista não pediu nenhuma espécie de exame radiográfico, nada. E passou antibiótico. Ela foi embora para casa. Não fez nenhum teste de vitalidade, nada. Ela voltou de novo, acho que em janeiro ou fevereiro, com a mesma dor. O dentista continuou sem passar, sem pedir exame de imagem, segundo a paciente, né? E receitou outra vez antibiótico. Aí começou a famigerada pandemia. A paciente não conseguiu mais atendimento. Paciente bem simples. O que aconteceu? Ela voltou agora, em julho. Acho que foi final de julho, início de agosto. E aí ela voltou a dentista. Aí ela já estava com um aumento volumétrico aqui, né? Visível mesmo assim na face já. Quando a gente arrebata o lábio, a gente vê um aumento bastante grande no lábio, no rebordo, né, inferior. Mais ou menos, acho que tá com 1 centímetro ou 2 aqui. E a dentista tentou fazer uma punção, acho que não fez direito, e falou para ela, não, procura ou a faculdade, ainda falou assim, para ela procurar a faculdade, ou um dentista particular, porque você está com câncer. Sem nenhuma periapical. Essa periapical aqui, essa especificamente é o que pedi. Aí, ela ficou muito preocupada, né? E ainda demorou ir lá no consultório. Ela é prima da recepcionista lá do consultório. Aí falou, não. A recepcionista falou, não, vai lá, né? A Cláudia olha. Aí eu olhei e falei, olha. Aí nisso ela fez uma periapical, até foi em outro serviço. E aí eu olhei e falei, olha, bem provável que isso seja um cisto, né? Aí fiz profilaxia, adequei e-mail, mandei para tratamento endodôntico, né? A ortodontista fez teste de vitalidade, só o 31, eu achei que o 31 e o 32 tivessem comprometido, só o 31 está fazendo o tratamento e a gente vai operar ela assim que terminar o tratamento endodôntico. Com toda a cara de cisto, né? Uma lesão bem insuflativa. O que a gente fala que é insuflativa? Ela parece um balãozinho cheio, ó. Foi enchendo, né? Muito bem definida, né? Unilocular, né? Só tem uma lojinha.
tem um halo radiopaco, né? Ela, ó, a gente olha para o tecido mole, aqui a gente não está conseguindo enxergar em todos os cortes, mas nesse aqui a gente ainda consegue ver. Ó. A gente vê porque não conseguiu afastar suficientemente o lábio, mas a gente vê que a lesão está circunscrita aqui. Ó. Ela foi para tecido mole porque ela destruiu a cortical de osso, mas ela ainda tem o seu halo um pouco radiopaco, né? E aí a gente nota que ela começa já aqui, ó, no meio do 33, né? E se estende até na região do 41. Mais o 41, até bem perto do 42. Mas não tem, todos os dois têm vitalidade. Tanto o 30, o 41 quanto o 32. Só o 30, quanto o 41, só o 32 que perdeu a vitalidade. Aqui os cortes axiais, né, da lesão, a área com os dentes, aqui o dente, ó, 32, né, que é bem provável o dente que iniciou a lesão aqui. Aqui a gente consegue enxergar um pouquinho ela no tecido mole, ó. É uma pena que não conseguiram afastar o lábio direitinho. E aí a gente vai remover e manda para biópsia, óbvio, né? Para ter certeza que é só um cisto mesmo. Aqui são os cortes transversais. Aqui, ó, eu medi, né? Um dos diâmetros é 1,2 centímetros. E ela aqui, né? Relacionamento com o ápice radicular, ó, especialmente do 32. E aqui a reconstrução. Lembra que eu falei que a reconstrução não é parâmetro de superfície? Claro que não é parâmetro, mas é bem ilustrativo para a gente enxergar isso aqui, não é? Opa! É bem ilustrativo. Então é isso, gente. Eu não coloquei o meu obrigado aqui no final da aula, esqueci dessa vez. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser discutir algum caso, falar, comentar, a hora é agora. Tá todo mundo beleza aí? Tranquilo? Ninguém quer falar mais nada? Emily, Matheus, Amanda, Maia, Gilson, Dales. Tá tudo certo, Márcio? Tudo certo aqui, professor. Tá? Deu para aprender um pouquinho mais de tomo? Muito mais. Achou mais interessante? Quando a gente aprende a segunda vez, parece que é assistir o filme de novo, né? E aí a gente fixa mais, né? E sempre uma visão diferente é legal também. É legal que tem mais casos, né? Agora passou mais casos. A gente viu a tomografia, mas em reconhecimento de anatomia mesmo. Uhum. Foi muito em questão de casos, assim. Então foi uma aula muito proveitosa. Bom, fico feliz. Então tá bom, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pela presença. A gente sabe que sexta à tarde não é muito fácil, né? Não é dos mais agradáveis, mas foi muito legal. Amei falar com vocês. Foi muito bom, tá? Por nada, Márcia. Obrigada a vocês de novo. E a gente se encontra por aí, né? Algumas vezes mais. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum caso interessante, né? Alguma coisa que queira discutir, ler algum artigo, falar e falar, nossa, Cláudia, vamos, surgiu essa dúvida aqui, vamos conversar? Manda um WhatsApp e aí a gente conversa. Beleza? Eu gosto muito disso, de trocar ideia sobre tomografia. Gosto muito mesmo, assim. Quando vai algum colega meu lá na clínica para a gente trocar ideia, eu fico super satisfeita. Então tá. Até mais. Bom final de semana para todos. A gente encontra por aí. Tchau. Tchau, Cláudio. Obrigado. Por nada. Obrigada a você.
Tchau.